Guys Nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, guys nobre! Olha só esse caso geral do cálculo estequiométrico. Ele falou o seguinte, ó, esse caso a gente vai ver quando ele te dá a massa e ele te pergunta um número. Como assim? Quando ele te pergunta a quantidade de moléculas ou de átomos. Ou vice-versa, ele vai te dar um número de átomos e de moléculas e vai te pedir a massa. Olha esse exercício. Quantas moléculas de CO2 são obtidas pela queima de 4,8 gramas de carbono puro? Pessoal, a gente vai queimar o carbono, então C mais oxigênio formando CO2. Essa a gente já consegue ver facinho que está balanceado, né? Ó, Agora, a gente está sendo espertinho, lembra? Então ele falou quantas moléculas de CO2, estão aqui o CO2, obtidas pela queima do carbono. Então tá, só interessa pra gente nesse exercício o carbono e o CO2. Então vamos só ficar com eles. E coeficiente é a proporção em mol. Então se aqui eu tenho 1, quer dizer que 1 mol de carbono, quando reage, forma 1 mol de CO2. Ah, então beleza, já achei o mol. Agora vamos ver o que ele está dando pra gente, ó. Quantas moléculas de CO2 são obtidas? Pô, pessoal, olha só. Aqui ele está perguntando quantas moléculas. Ele não quer saber mol, ele não quer saber massa, ele não quer saber o volume. Ele quer saber um número. Quantas moléculas? Ah, é fácil. 1 mol são quantas moléculas? Não são 6 vezes 10 a 23? Ah, olha que legal. Então, quando produz aqui 1 mol, é a mesma coisa que produzir 6 vezes 10 a 23. Então, quando 1 mol de carbono reage e produz 1 mol, na verdade está produzindo 6 vezes 10 a 23 molequinhas de CO2. A partir da queima, 4,8 gramas de carbono puro. Ah, aqui está mol. Então, primeiro vamos passar para grama para a gente poder fazer o exercício. Então, ó, 1 mol, o carbono não pesa 12? 1 mol vai pesar 12. Então, ó, 12 gramas. Então, toda vez que 1 mol reage e forma 1 mol, é a mesma coisa que reagir 12 gramas e formar 6 vezes 10 a 23 molequinhas. Só que vai reagir 12? Não, o exercício falou que vai reagir só 4,8. Então tá, ó, reagindo 4,8, quantas molequinhas vão formar? X. Ah, olha que legal. Agora é só fazer a regra de 3. Dá para simplificar, ó, 6 com 12, aqui dá 2. E vai ficar x igual a 2,4 vezes 10 a 23 molequinhas. Então, toda vez que 4,8 gramas reagem nessas condições, a gente obtém, ó, 2,4 vezes 10 a 23 moléculas. Olha que legal. Nesse caso do cálculo estequiométrico, a gente misturou massa com o número que o mol representa, que é 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, galera, todos esses casos que nós vimos até essa aula são jeitos que pode aparecer para você o cálculo estequiométrico. Então, eu quis mostrar alguns. Mas tem segredo? Não tem. Basta balancear e achar os coeficientes. Porque o coeficiente é um mol. E uma vez que eu tenho mol, eu posso achar qualquer coisa. Não é verdade? Porque mol é facinho de transformar para massa.
Mol eu posso transformar em número. Mol eu posso transformar em volume. Então acabou. E você sabe isso. Você sabe. É só prestar atenção de quem que o exercício está falando. E não perder tempo. Se eu estou falando do carbono e do CO2, vamos mexer só com eles. Para que preocupar com o O2? O O2 é importante na hora de balancear. Para balancear, você precisa de todo mundo. Você só foca em quem te interessa. Tá? Então, isso é o cálculo estequiométrico. E agora, esses são casos gerais, que sempre aparecem. Vamos ver agora alguns casos particulares. Beleza? Alguns casos mais específicos. Vamos lá?